Até aqui nós vimos duas ressurreições efetuadas pelo Senhor Jesus. O filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. O filho da viúva de Naim devia ter morrido há pouco tempo, quem sabe um dia. E a filha de Jairo estava morta há poucas horas, poucos momentos. Será que eles estavam realmente mortos, irmãos? Será que dava para acreditar que eles estavam mortos? Eles não estariam dormindo de verdade, com algum outro mal que havia feito com que eles ficassem inconscientes, mas não tivessem morrido? Sempre existe a possibilidade para não crerem. Os não crentes encontram motivo para isso, para sempre, para justificar a sua incredulidade. Há um provérbio que diz que é preciso ver para crer. Entretanto, irmãos, em se tratando das coisas do Senhor, é preciso crer para ver. Aqueles que criam no Senhor Jesus viam as ressurreições. Mas agora, irmãos, aparece um amigo de Jesus que ficou doente, Lázaro. Lázaro ficou doente. Você pode encontrar a história de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de João. Quando Jesus soube desta doença de Lázaro, falaram para ele: Lázaro, o teu amigo, aquele que você ama. Jesus tinha um carinho especial pela família de Lázaro. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. E agora Lázaro estava doente. Veja qual foi a resposta de Jesus. João 11, 4. Essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Havia uma finalidade. Deus tinha uma finalidade para essa doença. E a finalidade não era a morte de Lázaro. A finalidade, o objetivo principal dessa doença era a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Maria, Marta e Lázaro, como eu já disse, eram amados de Jesus. Entretanto, irmãos, Jesus demorou-se para chegar à casa de Lázaro. Demorou 2 dias para chegar à casa de Lázaro. E lá ele disse assim: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Quando Jesus falou isso, os discípulos não entenderam, mas Jesus explicou. Verso 14, Lázaro está morto. E agora ele ainda diz assim: estou contente de não ter estado lá, assim vocês crerão. Tinha um objetivo, porque o Senhor Jesus não estava lá por ocasião da doença de Lázaro. No verso 17 diz que quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Olha, irmãos, alguém que está enterrado há 4 dias está morto mesmo. Não dá para você achar que ele está dormindo ou que ele está inconsciente por qualquer outro processo, mas ele está morto mesmo. O Senhor Jesus tardou. Mas será que o Senhor Jesus tardou mesmo, irmãos? Será que foi um atraso do Senhor Jesus? Foi um descuido do Senhor Jesus de não ir apressadamente? Marta encontrou Jesus quando Jesus estava chegando e disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha plena consciência de que o Senhor Jesus podia curar a doença de Lázaro. Ora, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ainda no verso 22, ela reforça a sua crença no Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus. E disse assim: mas ainda agora, eu sei que tudo que pedirdes a Deus, ele te concederá. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora, após a morte de meu irmão, se o Senhor pedir a Deus, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele vai te conceder. E Jesus respondeu para ela, confirmando a sua fé: o teu irmão ressurgirá. E veja, irmãos, ela disse assim: eu sei que ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir no último dia, na ressurreição do último dia. Veja, nós já estudamos isto. A irmã de Lázaro tinha confiança na ressurreição do último dia. Ela conhecia a doutrina, a promessa da ressurreição do último dia.
Aí Jesus fez uma declaração importantíssima, irmãos, uma declaração que orienta todos os crentes, todos os cristãos ao longo da história. João 1, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, irmãos, aquele que ainda está morto, se estiver morto e creu no Senhor Jesus Cristo, vai ressurgir. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Jesus falou isso para a irmã de Lázaro, mas ele fala isso para cada um de nós. Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Você sabe que o Senhor Jesus pode te ressuscitar? E crendo nele, você não morrerá? Crê nisso? É uma pergunta para cada um de nós pensarmos e respondermos individualmente. Nessa condição, irmãos, com Lázaro morto, enterrado há 4 dias, sepultado numa cova, numa caverna, veja lá, Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos, o verso mais curto da Bíblia, não é que também aprendemos desde sempre? João 11, 35. Por que Jesus chorou, irmãos? Porque Jesus chora pela morte dos seus filhos, chora pela morte dos seus amigos. É por isso que ele veio, irmãos, para resgatá-los da morte, para que a morte seja expulsa para sempre. E Jesus, assim como nós, irmãos, chora quando perdemos amigos, chora quando perdemos parentes. Não está na natureza humana, irmãos, entender que a morte é uma coisa natural e pronto. Não, isso é, a morte é um inimigo, um intruso. E nós choramos com a presença da morte. Jesus ordenou, tire a pedra, abra essa sepultura. Quando ele disse isso, a irmã de Lázaro já falou, mas ele está cheirando mal. Veja, irmão, já estava num processo de decomposição. Nós não podemos ficar fazendo funeral muitas horas, a menos que os defuntos sejam preparados para isso, sejam embalsamados. Senão vai começar a cheirar mal. E Jesus disse para ela, verás a glória de Deus. Tira a pedra para ver a glória de Deus. Veja, irmãos, agora a oração de Jesus. João, capítulo 11, versos 41 a 44. Eu vou ler aqui. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. O Senhor Jesus tinha plena certeza. Ele não podia pedir a Deus que o ouvisse, ele sabia que Deus ouvia, mas ele estava falando isso para os outros, para que os outros vissem que ao pedir a Deus ele seria atendido. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E agora o verso 44, a maravilha do verso 44. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ele já estava enterrado, irmãos, ele tinha sido preparado para o enterro. Ele estava envolto em faixas, envolto num lençol. Mas Jesus disse, tirai agora o lençol. Veja, irmãos, Jesus tinha livrado Lázaro da morte e agora ia livrá-lo daqueles panos que caracterizavam um morto, um cadáver enterrado. O Senhor Jesus foi então glorificado. A ressurreição se efetivou. A ressurreição de Lázaro. Como é que o Senhor Jesus tinha dito quando soube da doença? Essa doença não é para a morte, mas é para a glorificação do nosso Senhor, para a glorificação do Filho de Deus, ou seja, para a sua glorificação. E tinha lá uma multidão, como diz a Bíblia, e essa multidão viu a glória do Senhor Jesus Cristo na ressurreição de Lázaro. E nós, irmãos, por conta do Espírito Santo, ter preservado esse texto, ter inspirado o João para escrever esse texto, ter preservado esse texto bíblico até nós, é para que nós vejamos a glória do Senhor Jesus Cristo. E ao ler a sua palavra, ao ler esse relato,
de João 11. Leia com cuidado depois. Nós vemos a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus pela sua palavra, porque através da sua palavra nós podemos ver a glória do Senhor Jesus Cristo.